Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e este é o Poder 360 Entrevista. Hoje a gente está aqui com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio Baldins. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. A gente hoje vai falar sobre segurança pública, sobre Polícia Federal, sobre essa questão do ministro Sérgio Moro, a divisão do Ministério da Segurança e da Justiça, mas eu queria conversar com um ponto triste, a morte de um agente federal. Em que pé estão as investigações? Ao que tudo indica, o agente foi morto no Rio de Janeiro por integrantes de milícias, é isso? Isso, e já temos algumas confirmações da investigação que segue nessa linha. Já no dia do homicídio, nós tivemos essas informações, o colega sobrevivente também trouxe algumas informações importantes. É uma área de atuação da milícia, uma milícia específica. Logo depois foi preso um dos componentes, né, que é integrante lá da cúpula dessa milícia, e hoje nós tivemos a notícia que os dois dos executores também foram presos. Então estamos no caminho aí do deslinde desse assassinato. Agora, algum erro em relação a essa operação? O que vocês podem dizer até agora o que aconteceu? Porque a morte no policial federal, por mais que a gente também lamente morte de policiais militares, morte de policiais federais ocorre com muito menos frequência do que policiais em serviço, do que policiais militares, até pelo efetivo, até pela própria função. Mas nesse caso, houve algum erro? O que vocês apuraram até agora é o quê? Como é que se deu isso? O que nós sempre avaliamos é a necessidade de estarem ali fazendo aquele tipo de trabalho. Inicialmente houve a notícia de que eles estariam entregando a intimação, e aí causou uma revolta enorme num primeiro momento. Nós buscamos esclarecimentos, era um levantamento. E é uma avaliação que nós fazemos. Será era um levantamento de campo. De campo. Era uma investigação. Para obter alguma informação útil às investigações que estavam em andamento pela delegacia, né, que é de crimes contra o patrimônio. Então, a avaliação nossa é essa. Seria necessário estarem ali para aquele tipo de serviço? Não haveria outra modalidade de investigação que não expusesse tantos agentes naquela área, que é uma área conhecida, é um corredor de atuação de milícias, não só de uma, de várias. Ali é uma confluência, na verdade, é um corredor de atuação de milícias. Essa informação os federais têm lá no Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos avaliando hoje é a necessidade de estarem ali. Será que para cumprir uma diligência, para alimentar um inquérito, que nós sempre colocamos como muito cheio de burocracia, segue procedimentos arcaicos, será que era necessário estarem ali? Então, nós vamos, com mais informações, nós vamos esclarecer. De qualquer forma, do lado dos milicianos, parece que houve uma confusão, né, com os atores ali, acharam que era ou concorrentes ou criminosos, então ali já houve uma ação, um revide imediato das milícias, uma ação deles, né, contra os policiais. E soubemos que depois que eles descobriram se tratar de um agente federal, aí já propuseram sair do lugar, já começaram a implementar medidas de fuga. Então houve ali um alarde no local em torno da descoberta de que era um agente federal. Então ficou claro que houve uma confusão ali. Baldins, quando você fala sobre erros, a partir da minha pergunta, a gente pode estar falando o quê? Que pode ter havido um erro na presidência do inquérito, na chefia do inquérito, por parte de um delegado de Polícia Federal? É isso que a gente pode o que nós já identificamos em algumas situações, por exemplo, em Salvador, tempos atrás, nós perdemos um colega, um escrivão, que também foi entregar uma intimação numa zona de risco, né? Uma comunidade onde há pouca vigilância da polícia, digamos assim, onde há atuação muito forte, né, do tráfico. Então nós perdemos esse colega. Em Belo Horizonte nós tivemos uma situação que por pouco não houve a morte de uma dupla de agentes também, um agente federal e um agente, um chegou a ser alvejado, por pouco não morreu. E também estava fazendo um levantamento, mas de serviço de investigação previdenciária, de crimes previdenciários, que nós não consideramos redes organizadas, criminosas, violentas, né? Mas nós já tentamos, para os relatórios que foram feitos pelas áreas de inteligência, com indicativos para que não fosse aquelas áreas daquela forma, que se montasse uma operação maior, com vigilância, com proteção, para que fosse feito aquele tipo de trabalho. Então, tudo que cerca perigo, né, e alimento da burocracia dentro do inquérito, nós somos muito críticos hoje. Nós somos muito críticos, até porque o Brasil está atrasado.
né? Nós somos o único país onde tem a figura do indiciamento na esfera policial, quer dizer, toda a produção da investigação em todo o país é descoberta da autoria e materialidade. E todas as nuances que cercam, como a questão pericial e as investigações de campo. Então, tudo isso é encaminhado diretamente para o Ministério Público. No Brasil, ainda se prestigia, se privilegia um trabalho jurídico, burocrático, dentro da esfera policial, para só depois mandar para o Ministério Público. Esse trabalho feito por delegados. Hoje, pelo Código de Processo Penal atual, pelo delegado de polícia de forma exclusiva. Na sua avaliação, então, não precisaria ter delegados de polícia federal hoje atual? Na nossa avaliação, por exemplo, Portugal que trouxe esse modelo para o Brasil, né? As polícias de Portugal têm as suas áreas jurídicas como áreas de análise, de apoio, de suporte, para que as peças produzidas em relatórios policiais sejam adequadas para o uso do Ministério Público. No Brasil, por conta do lobby do direito, nós sabemos que o Brasil é o país onde mais se gradua em direito no mundo todo e é onde mais temos universidades de direito. Então, esse mercado nós sabemos que é um mercado grande, existe uma grande demanda para adequar esses profissionais que são formados na área do direito e delegado de polícia é uma delas. Nós achamos que esse grande lobby, o maior salário hoje, por exemplo, do serviço público brasileiro é o ministro do Supremo Tribunal Federal, tanto que várias carreiras querem criar percentuais acoplados ao salário do ministro para ter uma garantia de manutenção de um patamar salarial. Então é uma questão brasileira, não é culpa dos delegados em si. A gente não pode atacar o cargo, o que sonhou ser delegado, fez concurso, porque culpá-lo individualmente também seria uma desonestidade nossa, uma deslealdade. Mas a figura do delegado, dentro do ambiente de investigação, fazendo um concurso diretamente para ocupar presidência de inquérito, chefias de setores sem experiência, isso aí também nós questionamos, porque em todo lugar do mundo o investigador ele só assume a condição de investigador após muito tempo de experiência. Estados Unidos, por exemplo, Polícia de Los Angeles, para alcançar a condição de investigador, ainda que se respeite as patentes da polícia e tudo, ele demora cerca de 20 anos. Então, no Brasil, nós corremos esse risco de já no primeiro ano nós termos um servidor público com muito poder, né, e que corporativamente é forte, né, bem estruturado, e que faz de tudo para manter uma contenção das mudanças na segurança pública brasileira. A Polícia Federal tem uma imagem muito forte diante da população, desfiles de 7 de setembro, por exemplo, aqui em Brasília, a população bate palma quando aparece uma viatura da Polícia Federal, mas esse bastidor dessa guerra interna, dessa briga interna entre delegados e agentes, a população sabe muito pouco. Sim. E do mesmo jeito que os agentes falam mal dos delegados, os delegados também falam mal dos agentes. Como é que consegue se resolver isso na sua avaliação, Baldi? Eu acho que a estruturação de carreira, que mantenha as denominações, que coloque o que é hoje dentro de uma estrutura justa e humana de modernização das carreiras, a exemplo de qualquer país que você pegar do primeiro mundo ou que tem os dados melhores de segurança pública, você vai perceber que a estrutura é mais justa. No Brasil, nós temos essa república corporativista que nós chamamos dos bastidores, né? São grupos fortes que fazem a contenção por defender o conceito daquela carreira. Mas, na verdade, se nós pensarmos no todo, os projetos, por exemplo, da federação abrem mão das próprias condições de hoje. Então, você está abrindo mão de uma denominação, por exemplo, ou de uma coisa que você sonhou para construir uma coisa melhor. O contraponto a esses aplausos, a forma como a sociedade nos vê, lógico, nós desfrutamos dessa credibilidade e mantemos, porque nós temos um grupo todo formado de nível superior, né, com graduação de nível superior, e também que combate a corrupção interna com muita força, com muita veemência. O respeito inicial da Polícia Federal vem daí. E o resultado desse trabalho, com coragem que é feita em algumas operações, é que nos faz chegar a esses resultados e ter credibilidade. Mas, olhando de dentro para fora, nós ainda vemos muita injustiça. Nós temos números vergonhosos, por exemplo, de afastamento para tratamento de saúde psicológica. Nós temos um número de suicídio vergonhoso na Polícia Federal. São números de setores que são recorde de suicídio, né? Você tem e nós superamos. Nós, num período de, por exemplo, de 2012 a 2018, nós medimos, foram 51% das mortes de policiais foram em virtude de suicídio, quer dizer, morreram mais por suicídio do que, por exemplo, em combate ou reagindo a algum assalto ou em acidente de trânsito, que geralmente tem números altos, né, na esfera policial.
mas nós vemos que esses números de suicídio superaram todos os outros motivos de morte. Então, é um ponto que nós levamos ao ministro, é um ponto preocupante nosso e que mostra que internamente a polícia tem uma doença ainda a ser tratada, né? E para nós da federação, a justificativa maior é o descontentamento, a desmotivação por conta de uma carreira que ainda não alcançou a justiça. Os últimos episódios do presidente Jair Bolsonaro com a Polícia Federal acabaram gerando atritos e aí tensões, e algumas pessoas levantaram, como por exemplo a Associação de Delegados, a interferência do governo na Polícia Federal, na autonomia da Polícia Federal. O senhor vê problemas nisso? O senhor acha que existe uma tentativa de interferência na Polícia Federal? Esse assunto ele tem sido recorrente desde 2009, quando a Associação de Delegados Federais lançou uma proposta que eles chamaram de autonomia. Ao analisar essa proposta em 2009, nós vimos que o texto trazia muitas complicações, inclusive tirando a Polícia Federal da característica constitucional dela, como órgão permanente, estruturado em carreira. Então, toda a estrutura da Polícia Federal, segundo essa proposta, o texto básico dela, nós estaremos remetendo a uma lei complementar. Quer dizer, a própria proposta que propõe, no seu escopo anunciado público, uma autonomia, ela fragiliza a Polícia Federal, porque remete à estrutura, à formação da Polícia Federal, o sustento dela, por exemplo, a manutenção pela União, joga para uma lei complementar. Agora, é muito mais fácil modificar uma lei complementar do que uma Constituição. Então, nós vimos muitos problemas na origem dessa proposta, uma origem de menos de 10% da Polícia Federal, tanto que não tem apoio dos peritos, não tem apoio dos administrativos, não tem apoio de setores da própria gestão da polícia, mas o anúncio de uma autonomia, ele encanta, porque você quer realmente trabalhar num órgão preservado. Quem não gostaria de trabalhar num órgão preservado, né, de envolvimento político ou de interferências? E nós propusemos, de forma paralela, uma preservação orçamentária da Polícia Federal, que eu acho que é o mais útil, porque se tem uma maneira de minar o trabalho de qualquer órgão do Poder Executivo, mais ainda da Polícia Federal, é você contingenciar as verbas destinadas a ela para o ano seguinte. Então, nós propusemos, por projeto de lei, um percentual para preservar, assim como há para a saúde e para a educação, um percentual para a área de segurança pública, para que se preservem as investigações, as operações. Nós já chegamos a ter alguns períodos, em alguns anos, que faltava verba para combustível, para manutenção predial, contas de água e luz, alguns contratos de manutenção de viaturas, por exemplo. Então, nós chegamos em situações absurdas que, graças a Deus, nos últimos anos, nós não temos visto. Mas eu acho muito útil se falar de autonomia e de preservação da polícia, principalmente na área orçamentária e financeira. O senhor está voltando aqui a minha pergunta e sendo mais direto. O que o senhor está dizendo é que não existe interferência do governo, e isso é mais uma bola levantada pelos delegados? Estou dizendo mais a fundo. Qualquer interferência externa, internamente tem que transformar-se num documento, num ofício, num memorando, numa ordem de serviço, numa ordem de missão. Então, eu acho muito difícil uma interferência externa que não seja a escolha de diretor-geral, de superintendentes, porque aí é em decorrência da gestão, do Poder Executivo, isso é normal, isso é habitual. Mas se for uma interferência em investigação, em operação, ou no direcionamento de investigação, isso teria que ser transmutado internamente para algum documento interno. E eu acho muito difícil isso acontecer hoje. No Lava Jato, por exemplo, nós tínhamos chegou uma época que tinha mais de 40 policiais trabalhando num setor praticamente blindado de questões externas, que trabalhavam em análise de documentos, em elaboração de relatórios, né? E aí isso se transformava no judiciário em pedidos de busca, de prisão preventiva, de prisão temporária, de coercitivas, né? Ou de alguns outros tipos de medida para investigação. Então, ali nós não vimos qualquer tipo de investigação e vimos que seria muito difícil isso ser trazido internamente na forma de documentos ou de ordens internas. O filho do presidente Jair Bolsonaro, ele é agente de Polícia Federal. Em vários momentos das conversas de bastidores, sempre alguém levanta a bola dizendo, olha, existe a interferência por conta do Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal. Você consegue ver isso ou não? Não, o Eduardo Bolsonaro, nós temos ele como um colega da PF, ele trabalhou como 5 anos como escrivão de Polícia Federal em São Paulo.
Então ele não na verdade não é agente. Ele é do quadro de escrivães. Nós chamamos o geral de agentes porque a maioria da Polícia Federal... tecnicamente todos são agentes da PF, inclusive os delegados, né? Agora a nomenclatura de cargo é diferenciada. Nós somos cinco cargos na carreira policial federal. O escrivão é uma delas. E o Eduardo, me parece que em São Paulo, principalmente, trabalhando na superintendência, ele teve a oportunidade de vivenciar as dificuldades de um escrivão de Polícia Federal, por exemplo, né? De alguém que não é do cargo de delegado. Então ele trouxe com ele essa experiência de 5 anos em São Paulo, e eu acho que hoje as poucas intervenções no Congresso que ele faz, as falas, os projetos que ele encaminha, são todos com essa visão dele. Mas não necessariamente é uma visão da FENAPEF ou acoplada à FENAPEF, né? O Eduardo ele tem a independência dele e nós consideramos ele um colega filiado à nossa estrutura sindical, ao nosso sistema sindical, e é assim que nós temos esse relacionamento com ele. A Polícia Federal está ligada ao Ministério da Justiça, por tabela é chefiada em última instância ali pelo ministro Sérgio Moro. O último debate agora recente é sobre a possibilidade de divisão do Ministério da Justiça para o Ministério de Segurança. Isso, inclusive, foi tema de uma reunião de secretários de Segurança do Estado, e vale lembrar que 9 dos secretários de Segurança são delegados da Polícia Federal. E houve ali, não foi um consenso, mas se levou essa proposta para o presidente Jair Bolsonaro avaliar. O presidente Jair Bolsonaro acabou dizendo que ia dar uma olhada, que ia estudar ali. Foi visto como uma tentativa de enfraquecimento do ministro Sérgio Moro, aquela questão eleitoral do ministro Sérgio Moro, que sempre assombra parte dos aliados do presidente Bolsonaro. Queria saber na avaliação do senhor. Os senhores fizeram, inclusive, uma enquete na categoria para fazer essa divisão. Qual a avaliação do senhor em relação a essa divisão do Ministério? Tempos atrás, ainda no governo Temer, nós apoiamos a criação do Ministério de Segurança Pública, em que o ministro Raul Jungmann assumiu. A expectativa nossa era de que, tendo uma pasta específica da segurança pública, nós pudéssemos tratar diretamente das mudanças necessárias, e de tudo afeta apenas a segurança pública. A pasta do Ministério da Justiça ela sempre foi complexa, né? Tem lá o departamento penitenciário, tem a questão indígena, questões de imigração, então ali é um mundo, Secretaria Nacional de Justiça está lá. Então são várias atividades para uma pasta muito complexa. Na nossa ideia, se separasse naquela época, ia ser útil, mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos muito mais interferência, muito mais isolamento do ministro da Segurança naquela época, da Segurança Pública, do que anteriormente, quando era Ministério da Justiça. Então, dessa vez nós fomos mais cautelosos, não apoiamos diretamente como entidade, como a maior entidade da Polícia Federal. Nós, ao contrário, fizemos uma enquete com os nossos filiados durante 2 semanas. 67,5% dos entrevistados responderam que não apoiariam essa divisão nesse momento, e aí tem vários fatores para isso, né? Inclusive, o que mais preocupou a categoria policial federal foi a questão de enfraquecimento do ministro Moro, né? Para não perder essa chance que tem de ter um ministro com respaldo, né? Com grande apoio popular, para fazer as mudanças que nós entendemos como necessárias. Eleições de 2018, fortemente teve a bancada da segurança. Isso. Policiais, enfim, o pessoal, militares da reserva, se candidataram, acabaram sendo eleitos. Você tem hoje uma bancada grande no Congresso. Algumas pessoas, e aí vai a minha pergunta, acreditam que essa permissão, vamos dizer assim, dos policiais candidatarem acaba sendo algo prejudicial, porque acaba politizando a categoria, e isso, no final das contas, não é uma coisa positiva, se você for colocar prós e contras para a sociedade. O próprio Ministério Público é proibido de se candidatar, dos componentes serem chamados para o executivo, para serem secretários ou coisa parecida. Qual é a avaliação disso na sua avaliação, Baldas? Há um projeto de lei em discussão no Congresso sobre essa questão. O Poder Judiciário, ele precisa, os componentes, os membros, precisam se desvincular para se candidatarem, e os do Ministério Público também. Desvincular mesmo. Sair da carreira. Deixar a carreira. Esquecer que é policial. Assim como o ministro Sérgio Moro fez agora. Ele deixou a carreira de juiz, né, para ocupar a função de ministro. Então, há essa discussão hoje. Muitos
congressistas, eles analisam a presença de policiais dentro do Congresso como perigosa, e vem as pechas, né? Bancada da bala, bancada do coldre, bancada armada. Então, tudo isso é muito prejudicial para fluir certos debates na Câmara. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Congresso ele é representativo, a nossa democracia é representativa. Então, se há grupos que representam policiais lá dentro e há, fora do ambiente do Congresso, há esse grupo que precisa de proteção social, que precisa de leis que falem, que tratem da segurança pública, eu acho justo e acho pertinente. É lógico que a democracia também possibilita vários estarem ali por se promoverem fazendo trabalhos policiais. E eu acho que a questão do debate da lei onde é mais profícuo é essa. Quem está angariando vantagem individual ao exercer uma função pública, um mistério público. Eu acho que a lei pode fazer essa avaliação e eu acho muito justo e pertinente, já que nós temos bons exemplos de que isso acontece no Ministério Público e no Poder Judiciário, né? Então, essa extensão para policiais, esse debate está acontecendo lá na Câmara, nós temos que fazer esse debate com muita cautela, mas analisando os pontos positivos e negativos de uma democracia. Você acha que hoje é positivo as candidaturas dos policiais? Hoje é positivo. O exemplo que nós temos atual é do Ceará. Quer dizer, há um grupo de policiais se manifestando, o governo não conseguiu manter um diálogo por muito tempo, nem chegar à solução. Então, se há representantes políticos da categoria lá, e eles são ouvidos junto com as entidades, claro, para se analisar o pleito, fazer grandes mesas de negociação, não precisaria chegar àquele extremo. Então, eu acho que a atuação dos parlamentares em situações como aquela, como há pouco tempo a do Espírito Santo, que se tornou um caos na capital e na Grande Vitória, por questão de manifestação dos PMs, né, dos policiais militares. Então, eu acho que tendo representação política, até a solução desse tipo de conflito fica mais fácil. De qualquer forma, isso não está dando muito certo. Se você pegar, por exemplo, aquela imagem do senador Cid Gomes indo para cima de policiais, e os policiais, quer dizer, independentemente aí do gesto do senador, que eu acho que a gente pode avaliar em outro momento, mas sim, aquela imagem dos policiais encapuzados também é uma coisa muito forte para a sociedade, né? Sabendo que pessoas que estavam armadas, quer dizer, tiraram efetivamente, e tem um poder muito forte em relação às próprias barganhas em relação ao poder executivo. Muita gente diz que, na verdade, o Estado, a depender da situação, acaba refém de forças policiais. E a tua avaliação sobre isso? Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos governadores do Nordeste, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Piauí. São governadores muito interessados em resolver esses fenômenos da segurança pública nos estados, né? O índice de criminalidade é altíssimo nesses estados, o Ceará também. E nós percebemos que a situação chegou além dos limites. Eu me preocupei quando eu vi a cena, essa cena dos policiais com capuz e resistindo à entrada ali no local onde eles faziam a manifestação, dentro de um quartel, inclusive. Então, o que se percebe no primeiro momento é que a situação chegou a um extremo desnecessário. Se há uma discussão em andamento, se há uma negociação, já deveria ter uma mesa própria para aquilo ali, para que não chegasse naquela situação. Lógico que a gente sabe que há envolvimento de questões políticas, de questões de pressão no governo, e se essa solução não chega através da negociação, fatalmente vai chegar naquele extremo. E eu já estive no Rio Grande do Norte, por exemplo, em situação de crise em Pernambuco também, onde havia greves as greves intermináveis, as greves pareciam não ter fim, e nós chegamos com conversa, colocando a situação dos dois lados, fazendo um tipo de intermediação que funcionou bem. Eu acho que o Ceará hoje precisa disso, porque é um estado que é acometido por facções, é um estado que está sendo acometido por grande violência de organizações criminosas, e merece uma atenção especial, inclusive do governo federal. A Federação está promovendo agora em maio um congresso, que é um congresso de várias categorias de policiais, e imagino que esses temas eles vão acabar entrando nesses debates de vocês. Isso, pela primeira vez nós vamos fazer um congresso conjunto, policiais federais, civis de todo o Brasil e policiais rodoviários federais. Vamos convidar policiais militares, agentes penitenciários, agora com a nova Polícia Penal, também ganham importância com esse novo formato.
guardas municipais de todo o Brasil. Então, nós vamos fazer essa composição de forças, discutir esses temas todos, inclusive a participação, a representatividade parlamentar será um dos temas do debate. E eu acho que a busca é essa mesmo, para ter soluções já preparadas para todo o Brasil, né? Para evitar, por exemplo, situações como essa do Ceará. Queria agradecer ao Baldens, eu queria agradecer a você pela audiência. Até a próxima.